Agora sim. E aí, deu certo? Agora sim, deu certo. E aí, meu querido, que alegria, que alegria. Desculpe aí, Pois porque é, que alegria. eu sou do século passado, eu não sei mexer muito com essas coisas, não. Cacai, está aqui nos assistindo um dos maiores advogados criminalistas dessa terra. É um homem que, sem exagero, ele tem no seu currículo mais de 1.000 atuações no Tribunal do Júri. Oh, que Tilson maravilha. Ribeiro Santana. Ah, que Tilson Ribeiro beleza. Santana. Que alegria, que alegria. Um prazer Quase enorme 90 falar. anos. Mas, Cacai, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você está imaginando a advocacia, os direitos fundamentais, a liberdade, o Estado de Direito depois de toda essa questão sanitária da pandemia e também dos arroubos autoritários que aqui e ali nós temos detectado nos últimos tempos? Você que é um homem experimentado, que já advogou para dezenas de ex-presidentes da República, de senadores, e que tem todo um cabedal para nos falar sobre esse momento crítico da nação. Olha, em primeiro lugar, eu quero deixar registrada a alegria enorme de falar com você, de falar com a minha querida Bahia. É claro que hoje a gente fala do Brasil inteiro, mas muito especialmente com a minha Bahia, porque eu sou um apaixonado pela Bahia. Me sinto um baiano, tenho casa lá em Trancoso e acho que uma das coisas que eu mais sinto falta nesse isolamento é do Mar da Bahia. Agora, eu estou muito preocupado com isso. Eu acho que o momento é um momento crítico, um momento de muita instabilidade. Eu acho que tem alguns microfones ligados, está dando um eco muito grande. Talvez Eu estou fosse lhe ouvindo, interessante. eu estou ouvindo, lhe ouvindo Tudo bem? com perfeição. Com perfeição. Ah, tá ótimo. Então, veja bem, eu acho que nós temos que fazer uma série de reflexões, porque enquanto o mundo inteiro está parado e voltado todas as forças da sociedade, dos partidos políticos, das pessoas como um todo, para enfrentamento desse vírus maldito que paralisou o mundo, no Brasil houve uma politização do vírus. É algo inacreditável. Nós temos a infelicidade de ter um presidente genocida, completamente irresponsável, que pratica crimes com muita frequência, crime de responsabilidade e também crimes comuns. Então, nós temos que gastar parte da força da nação, parte do nosso tempo, das pessoas que trabalham, das pessoas que estão preocupadas com o bem-estar da nação, temos que gastar parte fazendo esse enfrentamento. Eu tenho muitas relações fora do país. Hoje eu falei com a França, eu falei com a Espanha, eu falei com Portugal. Em Portugal, por exemplo, você vê a direita que está na oposição elogiando o grande trabalho que foi feito pelo governo, que conseguiu, claro, 1.000 mortes é muita gente, mas que conseguiu paralisar, achatar a tal curva. Tudo isso num trabalho em conjunto. No Brasil, com muita infelicidade, nós enfrentamos o vírus e o verme. Então, isso é claro que deu uma desestabilizada nas instituições. Claro que, felizmente, nós temos o país funcionando. O Poder Judiciário consegue, com todas as dificuldades, fazer esse enfrentamento, inclusive de maneira louvável, com essa possibilidade de usar a questão virtual. Eu já fiz sustentação oral no Supremo, fiz no STJ, julgamento no Tribunal Regional, várias audiências com ministros, onde eu mando ou via Skype ou mando gravado. Quer dizer, as pessoas estão se adaptando com o isolamento. Nós, advogados, temos que ter uma preocupação grande de que essa questão virtual não se perpetue. Porque você sabe, nessa paridade de armas que já não existe entre a defesa e o Ministério Público, parte do judiciário, se quiser excluir o advogado, se pudesse excluir o advogado, iria excluir. Isso é uma verdade. Ô, Cacai, me desculpe lhe interromper. As pessoas estão pedindo para que você abaixe um pouquinho o seu áudio,
porque parece que está dando eco. Mas eu lhe ouço com perfeição. Eu penso que esse eco deve ser... Eu achei, não sei se melhorou. Eu penso que esse eco deve ser porque tem outros áudios ligados. Eu tenho feito muitas lives por dia, e quando as pessoas não desligam os áudios dela, aí você tem um ruído. Um ruído, exatamente. Eu diminuí agora o meu áudio, não sei se melhorou. Pronto, está ótimo. Aqui, para mim, perfeito. Eu acho assim, esse ruído externo é porque as pessoas não desligam os áudios, entendeu? Pronto. Bem, de qualquer maneira, eu faço da forma que parecer melhor. Desculpa, eu sou meio... As mensagens já estão no sentido de que melhorou muito. Que ótimo. Mas, desculpe ter interrompido seu raciocínio, você dizia... Nós estamos conversando aqui como amigos. Eu tenho, na verdade, o interesse de conversar com você e com seus amigos da Bahia e do Brasil. Então, assim, eu tenho uma preocupação muito grande. O nosso momento é um momento grave. Acho que, se nós pudéssemos estar todos voltados para tentar fazer o enfrentamento da pandemia, do vírus, seria o ideal, mas não. Nós temos um presidente que cria diariamente fatos graves, tanto na questão criminal como na questão da falta de ter uma política de enfrentamento sério. Você viu... O Brasil inteiro viu perplexo ontem o ministro da Saúde ao vivo dando uma coletiva, quando ficou sabendo que teria tido um decreto que estava flexibilizando alguns setores, ele disse não. E aí comunicaram a ele que sim, se tivesse um pingo de dignidade, evidentemente já não estaria nesse governo. Então eu tenho uma preocupação. Eu, como advogado, Maurício, eu tenho feito algumas reflexões. Eu sei que nós estamos falando para muitas pessoas que não são advogados, mas a minha questão não é puramente técnica. Eu, há 6 meses atrás, escrevi contra o impeachment, porque eu acho que nós não podemos banalizar o impeachment. Claro. O impeachment é um instituto muito grave para ser usado ou não ser usado. É um instituto mais para não ser usado, para existir, para impedir o crime de responsabilidade. No Brasil, nós já tivemos 2 impeachments em muito pouco tempo. Com certeza, eu não tenho nenhuma maior simpatia pela Dilma, mas ali não existia crime, foi um golpe que se deu. Eu até não gosto de usar a expressão golpe, mas depois que o próprio presidente Temer usou, eu estou liberado para usar. Agora, eu escrevi contrário exatamente por essa necessidade de fortalecimento das instituições, para não poder banalizar. No entanto, Maurício, hoje é impossível não fazer um enfrentamento desse presidente cuja irresponsabilidade leva a um agravamento da crise. Você veja bem, quando o presidente da República vai para a porta do comando militar e prega contra o Supremo Tribunal, apoia um movimento contra o Congresso Nacional, apoia um movimento a favor da volta da ditadura através do AI-5, você claramente está tendo uma possibilidade de ruptura institucional. É porque, felizmente, as instituições estão fortalecidas. Mas é claro que, com isso, há o crime de responsabilidade. E aí, eu penso que agora já não dá mais para lutar contra o impeachment. Nós temos que discutir isso no seio da sociedade, porque é muito grave. Eu faço uma pergunta para o meu querido amigo que está me ouvindo aqui. Eu não sou dono da verdade, eu faço reflexões pontuais e quero depois ouvir. Eu fico à disposição para continuar esse debate, inclusive em particular, onde vocês quiserem. Mas veja bem, o presidente, só para terminar um raciocínio, o presidente vai e diz que não existe, na verdade, a pandemia, que não existe o risco do vírus. E aí as pessoas vão para a rua, como nós vimos nos últimos tempos. Essas pessoas, Maurício, vão ser infectadas. Elas vão fatalmente estar usando a UTI, vão fatalmente estar usando os respiradores. Elas vão disputar o respirador com quem? Com os médicos que vão ser infectados, com os enfermeiros, com as pessoas que trabalham na UTI, com quem fez o isolamento, mas infelizmente se infectou. Então nós vamos ter, infelizmente, para acontecer no Brasil, o que se chama a escolha de Sofia, que é o médico ter que escolher quem vai morrer. E não é justo que essa escolha se dê com uma pessoa que fez uma afronta violenta, descarada, enfrentando a ciência e afrontando a ciência. Eu tenho uma percepção muito clara de que existe em curso um processo de um autogolpe, né? Um golpe de Estado
com a finalidade de fechar as instituições democráticas, como os poderes do Estado, o Supremo Tribunal Federal e também o Congresso Nacional, com aquele velho pretexto de combater a corrupção e combater a desordem, né, se é que de fato existe. Mas, em relação ao presidente da República, além dos crimes de responsabilidade que estão lá na lei de 1950, a mim me parece que outros crimes eles estão praticando. Desta feita, no Código Penal e na legislação especial. Eu vou me permitir trabalhar com uma situação aqui. Por exemplo, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro investiga um dos seus filhos pelo crime de corrupção, de peculato, melhor dizendo, e de pertencimento à organização criminosa. Quando eu vejo o presidente da República demitir um ministro de Estado e deixar claro para toda a nação que o que ele tem em mira, na verdade, é mudar a superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro para colocar alguém de sua confiança que possa conduzir a investigação a seu bel prazer, me parece que ele aderiu subjetivamente à eventual organização criminosa sob investigação. Não sei se você chega a tanto, mas no artigo 2º da Lei 12.850 está dito que promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa a organização criminosa. Aí vamos lá. Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva a organização criminosa. Você está acostumado a enfrentar essa situação, um tipo penal aberto, um tipo penal de fácil utilização. Então, quando se vê todos esses movimentos, inclusive com a anuência inicial do ex-ministro da Justiça, eu fico me perguntando se nós não estamos diante, se a partir desse momento o presidente da República também não está praticando um crime comum. Eu queria trazer essa matéria para a nossa conversa. Querido, eu concordo com você e vou até um pouco além. Eu acho que você sabe muito bem que o crime de obstrução de justiça se dá quando há obstrução de justiça num processo que investiga a organização criminosa. Exatamente. Há notícias fortes de que existe um processo que investiga a organização criminosa no Rio de Janeiro e me parece absolutamente claro, pelo que eu vejo dessa fita e dos depoimentos que foram feitos, inclusive o ex-ministro Moro, ele apresentou no celular dele o presidente da República dizendo: olha, você tem 26 superintendências e eu tenho eu quero uma, que é o Rio de Janeiro. Então, me parece que a hipótese de ter o crime de obstrução de justiça, mais até do que uma participação no crime da organização criminosa, que eu não sei em que nível está essa investigação, mas a obstrução de justiça esse inquérito que o doutor Aras abriu, eu digo que é um inquérito que, no meu ponto de vista, levará a uma denúncia, ou levará a denúncia ou por obstrução de justiça, ou advocacia administrativa, ou por falsidade, o que seja, ou levará a denúncia daquele que denunciou, que é o Moro. Porque o presidente da República, parece-me que está ficando claro, com provas, pelo menos com indícios muito fortes, de que ele tinha interesse, sim, em fazer uma mudança política para ter o controle na Polícia Federal do Rio de Janeiro. Esse argumento que ele agora está dizendo, não, mas eu não estava tentando mudar nada, era uma questão de segurança dos meus filhos, isso é pífio. Pífio. Evidentemente, ele não deve ter um advogado ou advogado. Não é argumento que se advogado dele fosse, não seria esse o argumento que... Nunca. Ele me parece, Maurício, uma pessoa incontrolável. Ele não tem a noção do cargo que ocupa, me parece. Ele não tem a noção que ele é presidente da República do Brasil.
Agora, eu faço uma outra reflexão, concordo com essa sua primeira reflexão, que é uma questão que eu tenho levantado já tem um mês e que agora começa a pegar uma certa densidade, é que eu entendo, eu fiz essa reflexão antes de que esse inquérito fosse aberto. Porque quando o doutor Moro saiu do Ministério da Justiça, por sinal, no momento de sair, fez uma espécie de uma prestação de contas naquele discurso que ele fez, não tinha um único legado. O Moro não tem um único projeto que vai ser a marca do governo Lula, porque ele foi um inepto absoluto. Eu quero fazer justiça a você, porque, salvo engano, num artigo na Folha de São Paulo, lá em 2014 ou 2015, você já dizia que o Moro teria um triste fim. Algo nesse sentido que você... Eu, na verdade, sou um crítico do Moro pela sua parcialidade, pela sua falta de condições de exercer um cargo tão importante como juiz federal. Ele tinha lá uma jurisdição nacional, até internacional, ele conseguiu esse apelo popular e se perdeu completamente. Quando ele fez, ainda juiz federal, quando ele fez a prisão do Lula, eu não sou petista, mas eu tenho que reconhecer os fatos. Ele Também fez a não. prisão do Lula. Ele deu de presente o governo para o Bolsonaro. Ele tinha que ter tido a honradez de respeitar o judiciário e não ir para esse governo que ele foi o principal eleitor. Mas ele depois, como ministro, ele foi um inepto, ele fez esse projeto anticrime, que felizmente nós derrotamos fragorosamente. Você sabe, nós já conversamos sobre isso, eu tenho Exatamente. criminais que com muita honra se reúne aqui em casa com os deputados que eram do grupo de trabalho. Dentre muitos, o deputado federal Paulo Teixeira, o deputado baiano Nelson Pellegrino, o Trade, Fábio Trade, exatamente, Orlando Silva, que é baiano. E esse grupo fez o enfrentamento e realmente desidratou. Tanto é que o Moro, naquela entrevista recente da Veja, disse que quase implorou para o presidente para vetar o juiz de garantia, que foi uma grande vitória que nós tivemos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando o Moro fez aquela entrevista e acusou o Bolsonaro, não tinha saída, tinha que ter um inquérito, acusação gravíssima, vinda de um presidente, de um ex-ministro da Justiça, naquele momento ainda ministro. O doutor Aras abriu um inquérito para investigar esse fato específico, que o Moro acusava da interferência, e aí sim, talvez o crime de obstrução de justiça, mas o doutor Aras também coloca na representação, e consta do Supremo Tribunal, uma investigação também do Moro, com denunciação caluniosa e até outros crimes. Para mim, quando ele fala que pediu uma pensão, que vinculou a pensão a aceita o cargo se tivesse uma pensão excepcional, ali está um crime de corrupção absolutamente descrito. Mas olha só... Que é um crime formal que independe do resultado. Claro, evidente. Basta o fato de fazer a solicitação. Nós sabemos disso. Agora, o que eu mais tenho batido, e era mesmo antes desse inquérito, que agora pegou um vulto muito grande com esses indícios que estão aparecendo, com esse vídeo que está sendo... Provavelmente o ministro Celso deve abrir, a regra dele é sempre a publicidade, e eu queria chamar a sua atenção e dos nossos amigos que estão nos ouvindo. O que aconteceu, que é uma coisa importante? A OMS determinou que existe uma pandemia, ou seja, o mundo inteiro está sofrendo essa pandemia. Nós temos um crime no Brasil, que é o crime de epidemia, claro que não há uma previsão de crime de pandemia, que é pandemia... Salvo engano, 268 no Código Penal. 267, exatamente. 267, tá próximo. Exatamente. Então, esse crime, é claro que aquele cidadão que está na rua aí em Salvador e descumpre o isolamento por qualquer motivo, ele não comete o crime de pandemia, ele apenas comete uma irregularidade. Eu sou contra a prisão dessas pessoas que cometem algum deslize, porque nós temos que ter uma preocupação enorme com o sistema carcerário brasileiro. Nós não podemos colocar pessoas que cometem pequenas infrações no sistema carcerário, que está absolutamente falido. Isso aí dá uma live própria só sobre a tragédia do sistema carcerário brasileiro. Mas o presidente da República, nós estamos no sistema presidencialista, principalmente pela força simbólica do cargo, quando ele vai para a rua e diz que não existe a pandemia, diz que é uma gripe simples, diz que as pessoas têm que se infectar, mesmo a pandemia já estando instalada, pense bem, ele comete o crime porque não é um crime permanente.
é um crime que permite, mesmo estando instalado, que ele, através da força dele e da instigação, da propagação, que ele seja responsabilizado pela pandemia. Eu acho e penso, como advogado, como cidadão, eu penso que seria um exemplo para o mundo. O mundo inteiro hoje ridiculariza o Brasil. Exatamente. Quando era uma ridicularização só pelas inúmeras boçalidades, desculpa a expressão, ditas pelo presidente, olha, eu várias vezes em cafés, em museus, em livrarias ou restaurantes em Paris, em Portugal, na Espanha, eu vi as pessoas chegar perto de mim, Cacá, o que está acontecendo com o Brasil? Mas eu tive que responder essa pergunta, Cacá, agora no Carnaval. Eu estive na Áustria, estive na Hungria, estive na Alemanha. Parece que nós brasileiros temos escrito na testa, somos brasileiros. Então, as pessoas perguntavam o que está acontecendo com o Brasil. É isso. É isso. O que acontece? As pessoas não conseguem entender o processo político brasileiro. Só que eu tenho para mim agora a firme convicção que aquilo que antes era uma ridicularização, por termos um homem frágil intelectualmente, por termos um homem tosco, mas ele não mentiu. Quando ele se candidatou, ele disse claramente que ele era contra o direito da mulher, contra o direito do negro, a favor da tortura. Ele disse tudo isso, que fecharia o Congresso se pudesse. Agora, esse tipo de ridicularização era uma história. Hoje é muito pior, porque hoje é uma coisa criminosa. O mundo inteiro está perplexo vendo, talvez, o único presidente de um país civilizado, de um país democrático, que está negando a pandemia. Então, eu imagino que essa proposta que eu tenho debatido, a apresentação de uma denúncia comum, de crime comum, de pandemia, teria uma repercussão internacional muito favorável até para discutir essa questão. Você veja, o prefeito de Milão desdenhou da doença, depois teve que ir para a televisão chorando, exatamente, pedindo desculpa pelas mortes. Isso exatamente. Na Espanha se deu assim. O próprio Trump, que a quem esse nosso presidente tanto adora, voltou atrás. E aí o presidente acha que é amigo pessoal dele. Você viu na frente da televisão ele dizendo para o governador da Flórida, olha, quer cortar os voos para o Brasil? Eu determino que corte. Porque tem que priorizar realmente o enfrentamento da pandemia. Então eu acho que nós temos hoje, eu tenho essa convicção, a possibilidade de então, se bem entendi, você está propondo uma notícia crime? Não, uma notícia crime nós fazemos. Uma notícia crime. Mas a denúncia seria subsidiária da pública, né? Caso, porventura, houvesse... A minha proposta, eu até escrevi um artigo hoje, Maurício, que teve uma repercussão razoável, até a deputada Joyce acaba de me ligar agora, dizendo que apresentou uma PEC, nesse momento, uma proposta de emenda à Constituição, porque eu entendo que o Procurador-Geral da República passou a ser, nesse momento, o homem mais poderoso do Brasil. Exatamente. O Poder Judiciário é um poder inerte, ele só age se provocado. E o Procurador-Geral da República é o dono dos líderes, é o dono da ação, ele só apresenta, efetivamente, só existe ação penal se ele apresentar, senão não existe de ação penal. Então, eu até fiz uma proposta, que eu acho que o procurador... O doutor Aras é um homem sério, eu não tenho nenhum segundo de motivos para entender... Eu tenho o privilégio de ser amigo dele, até porque ele é aqui da Bahia, e ele é um procurador da República que é do tempo em que se podia advogar. Eu já advoguei junto com ele, é uma pessoa fantástica. Tanto ele como a esposa dele, que também é subprocuradora da República. Em relação pessoal com ele, você pode ligar a ele, dizer que eu faço meus cumprimentos, eu acredito que ele está fazendo uma bela administração, mas a gente tem que pensar institucionalmente. Exatamente. O poder excessivo do cargo do procurador da República, nesse momento, ele é mais importante que o presidente Supremo. Então, eu fiz uma reflexão em alguns artigos e debates, dizendo que nós deveríamos ter uma mudança constitucional, dizendo que o procurador da República ele não pode ser nem reconduzido, tem que ter um mandato, 3 anos, 4 anos, 2 anos, e ele não pode também depois ser nomeado por um prazo X de uma quarentena, não pode ser nomeado, por exemplo, ao ministro Supremo. Exatamente. Porque as pessoas, naturalmente, as pessoas têm ambições. Eu, por exemplo, jamais seria
é juiz, então jamais seria ministro supremo. Até brinquei no começo do governo Lula, que se eu tivesse a aceitar um cargo, o presidente brincou comigo, foi o único cargo que eu aceitaria, seria de ex-ministro supremo. Ex-ministro teria um charme específico e tal. Agora, nem de adido cultural em Paris. Isso seria um sonho para todos nós, mas felizmente nós podemos exercer esse cargo sem ter as desvantagens do cargo. Eu podemos ir para lá para ficar recitando poesia, bebendo vinho e lendo nos cafés e escrevendo e tal. Para Então, quem não veja sabe, bem. Cacai tem um apartamento em Paris. E tem uma casa em Trancoso, que é a principal. É. Então, assim, eu penso que nós temos que fazer essa reflexão, porque o processo do impeachment é um processo muito lento, é um processo jurídico-político dentro da Câmara. O Bolsonaro, vendo que podia sofrer impeachment, se aproximou do Centrão, que manda no Brasil desde 1500. O Centrão, se nós formos fazer um estudo sério, certamente nas caravelas que aportaram aí na Bahia, devia ter já alguém. Foi o DN, a Arena, o PDF, o PFL. Exatamente. Uma genética Então, conhecida. Né? o processo para o impeachment ele é demorado. Num momento de pandemia é difícil, porque não tem possibilidade de fazer um movimento popular, e ele é caro. Então, eu acho que a maneira mais rápida é o processo comum. É o processo comum. A denúncia comum, o que acontece? Só que tem que ser o Procurador-Geral da República. Ele apresenta a denúncia, o Supremo distribui o processo, o Supremo faz uma consulta à Câmara, aí não tem defesa na Câmara, apenas uma discussão política. A dificuldade que eu vejo aí, com todo o respeito e carinho que eu dedico a Augusto Aras, não só a ele, mas o pai dele, Roque Aras, toda a família Aras de Feira de Santana, a dificuldade que eu vejo aí é que no sentido do procurador-geral enxergar essa tipificação que nós estamos enxergando. Claro, né? Não estou dizendo que é fácil, não. Não estou dizendo que é fácil, porque mesmo alguns advogados, vários advogados, têm também a dúvida dessa tipificação. Eu entendo que, para mim, é plenamente possível que se faça essa hipótese dessa tipificação. Porque nós temos que ser coerentes, nós temos que fazer o enfrentamento. Eu pergunto, o Brasil suportará ainda até o final do mandato, com um problema grave da pandemia, esses completos desatinos do atual presidente? É muito difícil. É muito difícil. Mesmo... porque isso vai ganhar corpo na economia, na indústria, nas relações exteriores. Esses desatinos todos não vão ficar subsumidos àquele cercadinho ali na porta do Palácio da Alvorada. Ele vai se projetar, né? Eu acho que já ganhou o corpo, né? Nós temos hoje, por sinal, eu estava lendo agora, infelizmente, um estudo de cientistas de Minas Gerais dizendo que provavelmente o número de mortes é 16 vezes maior, porque nós não temos aí a contagem correta. Então, tudo isso é extremamente angustiante. Nós temos que ter, no momento em a única questão que mobilizasse a sociedade brasileira, nós temos que fazer os outros enfrentamentos, né? E nós temos que ser coerentes. Você veja bem, Maurício. Recentemente, há 3, 4 dias atrás, o ministro Alexandre de Moraes deu uma liminar impedindo a posse do Ramagem na Polícia Federal. Aí vários amigos nossos, nós temos a honra de fazer parte do grupo com vocês, começaram a dizer que o Alexandre fez muito bem, que fez aquilo que deveria fazer. Eu fui contra, eu fui um crítico. Porque quando o Gilmar Mendes deu um despacho proibindo a posse do Lula na Casa Civil, eu critiquei, porque eu acho que isso era um direito exclusivo do presidente da República. Se depois tiver algum problema, você tem condições de impugnar. Mas é um ativismo judicial que não pode existir. O Supremo Tribunal não pode ser um poder da nação. Então, quando eu critiquei... Não pode, até porque é um poder que não se submete a eleições a cada 4 anos, né? E nem deveria. Eu gosto de contar uma história rápida, porque quando eu fiz a defesa da ADC 43, da presunção de inocência no Supremo,
Eu tive o prazer de falar da tribuna do Supremo no plenário que o Supremo pode muito, mas não pode tudo, porque nenhum poder pode tudo. Essa é a grande vantagem da democracia. Os poderes, eles têm que fazer os pesos e contrapesos para que você tenha uma estabilidade democrática. Então, quando eu critiquei o Gilmar lá atrás, agora também eu critiquei o ministro Alexandre, que eu respeito muito e rendo as minhas homenagens, mas eu acho que esse ativismo não pode existir. Eu até contei uma história que saiu até na Globo News no outro dia, para explicar um pouco assim a minha necessidade de ser coerente na defesa da Constituição. Eu sou do interior de Minas Gerais, de Patos de Minas. Cidade pequena do interior, sempre tem um bêbado, um meio louco, sempre tem aquelas figuras folclóricas. Essa história é genial essa história. Eu coloquei ela no nosso grupo. E lá tinham dois bêbados que se ofendiam sempre, bebiam juntos e prometiam se matar, chegavam às vias de fato. Era um do sul. O baiano e o gaúcho. Exatamente. Um dia aparece morto o gaúcho, não tiveram dúvida. Foi lá prender o baiano, levaram o baiano para prender. Eu era menino, eu fui ver o júri. Sentei na primeira fila, o juiz perguntou para o baiano: o senhor matou o fulano? E ele falou para o juiz: doutor, achabão é crime. O juiz perguntou: mas o que é isso? Ele falou: não, porque eu não matei não, mas eu achei bom demais ele ter morrido. Então é mais ou menos a forma que eu enfrentei o despacho do Alexandre de Moraes. Eu achei bom demais, porque eu acho que esse ramagem estava sendo posto lá efetivamente para poder A serviço da família Bolsonaro. A Polícia Federal estaria a serviço da família. Mas eu tenho que cumprir a Constituição. Quando eu era estudante aqui... É uma preocupação muito grande que eu tenho no momento atual, além dessa convicção pessoal de que um golpe de Estado está sendo gestado, posso estar equivocado, há também a tentativa de se transformar a Polícia Federal, que é uma instituição do Estado brasileiro, em uma milícia do governo. Essa preocupação... Isso é o que existe de mais grave. Quando você fala que tem um golpe sendo urdido, eu também penso assim. Eu tenho medo disso, eu tenho preocupação com isso. A semana passada, esse senhor presidente, que é um completo inepto, eu sempre o chamei de inimputável, hoje ele está mais para um genocida. Esse senhor presidente chegou a lançar um balão de ensaio e queria trocar o Pujol, o general que é chefe do Exército. Ali eu tive uma preocupação real. Mas conversando com pessoas com quem eu tenho para trocar, porque o Exército brasileiro não está apoiando as loucuras desse senhor. Não apoia. É claro que ele tem uma base que pode apoiar de capitães, de sargentos, mas o generalado brasileiro é de altíssimo nível. O Exército brasileiro... As polícias militares também, Cacai, eu atrevo a dizer que nenhuma polícia militar dos 27 estados da Federação e do Distrito Federal, elas não seguem as ordens dos seus governadores. Elas seguem hoje as ordens do presidente da República. Um eventual golpe de Estado contaria, talvez, com mais ressonância entre essa Força Armada dos Estados do que das próprias Forças Armadas. Esse é um temor muito grande que eu tenho. É uma preocupação real. Eu entendo que nós temos, pelo menos eu quero confiar que nós temos uma estabilidade. Hoje eles tentam fazer uma leitura enviesada lá do artigo 142 da Constituição, dizendo que o presidente, como é o comandante-em-chefe das Forças Armadas, poderia, a pretexto de manter a lei e a ordem, colocar em curso algum tipo de quebra das instituições democráticas. Isso é absolutamente destituído de qualquer possibilidade de interpretação constitucional. Eu não tenho dúvida, porque você tem que ler a Constituição como um todo. Esse artigo está dentro de um contexto. E não há hipótese da quebra do modelo constitucional das instituições brasileiras. Eu não acredito. Eu digo o seguinte para você. Por que aconteceu o impeachment da Dilma, dentre outros motivos? Falta de habilidade política e tal. Porque ela tinha um vice que conspirava. Custou caro, porque o PMDB abriu os cofres para poder fazer um acordo e tirar a Dilma. Hoje, eu tenho para mim confiança no general Mourão. Ele não conspira.
O Exército brasileiro não vai conspirar contra a Constituição e contra o povo brasileiro. Então, o Bolsonaro, se tiver de sair, ele terá que ser, a sociedade brasileira terá que assumir a responsabilidade de fazer esse enfrentamento. Eu Porque acho não será via que acordo com o vice. nenhum impeachment vai ter sucesso na Câmara dos Deputados com um presidente que tem aí algo em torno de um terço do eleitorado. E que terço é esse do eleitorado? É o eleitorado evangélico. É justamente o eleitorado que tem pregado contra. Eu não estou generalizando, eu gostaria de deixar isso muito bem claro. Eu tenho um profundo respeito pelas religiões. Acho uma mancha na história baiana quando os nossos terreiros serão tratados como um caso de polícia, com o que fizeram com os huguenotes em França. Então, portanto, eu tenho aversão a esse tipo de coisa, assim como o que fizeram com os mártires do Rio Grande do Norte. Mas essa faixa do eleitorado, ela é um tanto quanto conservadora, né? Nós vimos isso no início, na insistência em manter as igrejas abertas, a pregação desses pastores ditos neopentecostais. Então, é nisso que ele está se ancorando. E ele tem, suponho, informações suficientes que ele pode não contar com o generalato. Eu achei assim muito... eu acho que foi a primeira vez na minha vida, porque aí tem muito preconceito também da minha parte, que eu bati palmas para um general do Exército, foi quando o general Edson Pujol disse que essa pandemia é o maior desafio da geração dele no Exército. Eu achei essa frase assim, muito bem posta, muito bem colocada, bem emblemática, muito emblemática. Então, eu pensei que eu estava isolado, que eu estava delirando com esse meu temor, né, de que pudesse haver uma ruptura institucional a fim de voltarmos o presidente da República que iria governar através de decreto-lei, né, como tivemos em vários momentos não muito felizes da nossa história. Não é isso? Agora, Cacai, me permita eu fazer uma indagação a você aqui, e agora eu vou trazer uma conversa aqui. Nós estamos diante de uma política de encarceramento no Brasil que vem de tempo, né? Nós alcançamos a terceira população carcerária do país, ultrapassando Rússia e Indonésia. E eu estou muito preocupado com o julgamento do recurso extraordinário 12.35.340 de Santa Catarina, que é aquele recurso extraordinário da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, que cuida da possibilidade de prisão das pessoas que são apenadas pelo Tribunal do Júri. Eu queria fazer duas perguntas a você ao mesmo tempo. Só para lembrar, já tem um voto favorável do relator, dando provimento ao recurso, o ministro Dias Toffoli no mesmo sentido, e há o voto divergente do ministro Gilmar Mendes e está com vistas para o ministro Ricardo Lewandowski. Agora, eu vou fazer duas perguntas ao mesmo tempo. Uma é sobre sua expectativa em torno dessa, digamos assim, dessa possível quebra do que foi defendido lá atrás. Você esteve na tribuna sustentando a presunção de inocência muito bem. Eu tive o privilégio de ver, assistir pessoalmente a sua sustentação oral. E também, qual é a sua perspectiva do ponto de vista do juiz, de como o Supremo vai proceder em relação ao juiz de garantia? Eu estou falando como advogado que conhece a genética da Corte Brasileira, que é Antônio Carlos Almeida Castro, mineiro de Pato de Minas, conhecido em todos os ambientes jurídicos e da boemia brasileira como Cacai. Maurício, veja só, você coloca duas questões fundamentais. Eu, com muita tristeza, vi o ministro Toffoli defender no plenário, quando nós julgamos a ABC da presunção de inocência, quase, e eu digo isso respeitosamente, tenho o maior carinho pelo Toffoli, tenho relação até pessoal com ele, acho ele um grande ministro, está fazendo uma grande presidência, mas ele, quando desempatou
e votou favorável à nossa tese, a questão específica da presunção de inocência, lá ele deu sinalização clara que iria votar na questão do júri logo após a condenação pelo Tribunal do Júri. Foi espécie de uma compensação infeliz, porque o princípio é o mesmo. Exatamente. Júri que ele se apegou para que não pode haver modificação posterior da soberania. A soberania é que o Tribunal de Justiça... Ela está lá nas garantias individuais. Claro. Não, e o que na geografia que... da Constituição, o Tribunal do Júri está no artigo 5º. Claro, mas o voto do ministro Toffoli, dizendo que pelo fato de ter a soberania do júri, ele fez, do meu ponto de vista, uma leitura equivocada, dizendo que o Tribunal de Justiça não poderia mudar a relação, a condenação. O Tribunal de Justiça pode mudar, por exemplo, por condenação com prova contrária à prova dos autos e determinar um outro júri. Então, assim, o que está sendo posto hoje é que, na realidade, há uma hipótese de descumprir aquela decisão histórica do julgamento da presunção de inocência até o trânsito em julgado e realmente uma preocupação grande. Eu estou habilitado lá como advogado, amigo da corte pelo Instituto de Garantias Penais, apresentando memoriais, apresentando, inclusive, sustentação oral que eu fiz aqui de casa, gravei, mandei para o processo, está disponível lá no processo, e fizemos um trabalho, um pedido para que pudesse ser retirado de pauta que um caso dessa dimensão, no meu ponto de vista, não pode ser julgado no virtual, tem que ser julgado no plenário real. Eu tenho preocupação, que como nós ganhamos de 6-5, com o voto do ministro Toffoli, e o ministro Toffoli, infelizmente, já adiantou que vota contra a nossa tese, nós temos a hipótese de ter um retrocesso enorme. E é muito interessante você... E num ambiente, de certo modo, favorável, porque nós estamos diante de um governo de extrema-direita. Né? Uma coisa não pode ser destacada na outra. É o seguinte, aqueles que lá atrás defendiam que a prisão tinha que se dar após o 2º grau, porque senão ia favorecer crime de colarinho branco e tal. Esse argumento eles têm, porque no Brasil a grande maioria das pessoas que vão ao Tribunal de Júri são pessoas de classe mais baixa. Exatamente. São policiais militares, são policiais civis. Esse caso é escandaloso, é um caso que nos preocupa muito. O Instituto de Garantias Penais, que eu tenho o prazer de representar, junto com colegas, está muito atento, fazendo memoriais. Tiziano Figueiredo? Exatamente. Eu garanto que agora o professor Geraldo, que é uma figura fantástica, se colocou à disposição do Geraldo Prado de fazer um parecer a esse respeito. Então, ele já publicou um artigo semana passada fantástico. Ele é o máximo, realmente o máximo. Então, esse é um ponto que nos preocupa muito e que, olha, nós temos que ter uma noção. O Brasil, há muito pouco tempo atrás, ao julgar uma DPF, um julgamento que elevou o Brasil nas cortes internacionais, considerou o estado de coisa inconstitucional e o Supremo condenou o Estado brasileiro, simbolicamente, exatamente pela miserabilidade dos presídios. E, no entanto, o mesmo Supremo Tribunal agora quer que a pessoa, sendo condenada no Tribunal do Júri, vá imediatamente presa. É um contrassenso. Eu me lembro, junto com meus amigos, inclusive o Geraldo Prado, nós entramos com habeas corpus em Estrasburgo, na Corte Europeia de Direitos Humanos, para impedir que os cidadãos viessem para o Brasil, ganhamos a liminar, exatamente alegando a miserabilidade eu sei do caso. Que você acaba de falar. Quer dizer, nós temos a 3ª maior população carcerária do mundo e temos 40% de presos provisórios que não têm culpa formada e que não deveriam estar presos. Olha, o ministro Toffoli, agora como presidente do CNJ, conseguiu passar uma recomendação 62, extremamente interessante. Teve uma repercussão nas cortes internacionais muito boa, exatamente para flexibilizar nesse momento de pandemia e para permitir que as pessoas fossem soltas em tais circunstâncias. Mais de 30 mil pessoas foram para a rua, Maurício. Pois é. Então, isso é uma demonstração de que essas pessoas não mereciam estar no cárcere. Cacai, claro, nós estamos caminhando para o limite de tempo da nossa live
Deixa eu ver se eu entendi. Então, a sua preocupação hoje, tendo em consideração aquele placar de 6-5, no caso da presunção de inocência, você teme uma inversão desse julgamento, caso ele volte novamente à pauta do plenário do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Agora, eu queria aproveitar o tempo que nos resta para lhe perguntar sobre a sua perspectiva da questão do juiz de garantias, que modificou o artigo 3º do Código de Processo Penal, da relatoria do ministro Luiz Fux, que, por sinal, teve uma audiência pública semana passada, que a Bahia esteve muito bem representada pelo querido amigo professor da UFA, o professor César, e eu queria ouvir a sua perspectiva sobre isso. Oi, Maurício, eu não sei se eu estou me fazendo ouvir. Tá me ouvindo? Agora sim. Agora estou. Veja bem, Maurício, essa é uma preocupação muito grande de toda a advocacia brasileira, de todas as pessoas que acompanham essa questão junto ao Supremo Tribunal Federal. Aquela liminar do ministro Fux foi lamentável, absolutamente lamentável. Foi uma liminar que passou por cima do Congresso Nacional. A discussão dos juízes de garantias, em boa parte, se deu no início. Eu não consigo entender como é que o ministro do Supremo consegue dar uma liminar suspendendo uma emenda constitucional, como foi o caso, por exemplo, da criação do Tribunal Regional Federal aqui na Bahia. Na calada da noite, o ministro Joaquim Barbosa, em sede liminar, suspende a eficácia de uma emenda à Constituição que passou por todo o processo legislativo, tal como agora, no juiz de garantias. Essa é uma discussão que tem que ser feita. O ministro Marco Aurélio, até depois dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, da questão da Polícia Federal, ele fez uma proposta muito interessante de que decisões como essa pudessem ser dadas tão somente pelo plenário do Supremo. Eu acho muito grave que uma decisão monocrática de um ministro do Supremo possa interferir diretamente naquilo que foi decidido pelo Congresso Nacional. Nós temos que ter harmonia dos poderes. Eu te digo mais. No começo do ano passado, o ministro Luiz Alberto Barroso deu uma liminar para impedir o indulto. E esse processo só foi julgado no final do ano. Milhares de pessoas que teriam direito ao indulto não puderam usufruir do direito por causa de uma decisão monocrática. Nós entramos, inclusive, o Instituto de Garantias Penais, inclusive, eu entrei, junto com meus colegas, contra a decisão do ministro com um habeas corpus coletivo. Porque tem que haver esse respeito. Isso é uma questão gravíssima. Esse ativismo judicial está fazendo do Supremo um superpoder. E aí, como você trabalha muito com a questão monocrática, eu digo isso com o maior respeito, advogado do Supremo tem quase 40 anos, mas sou obrigado a fazer esse enfrentamento e essa discussão, porque você passa a ter 11 Supremos Tribunais. Cada ministro vira um Supremo. Exatamente. Quando ele decide monocraticamente, nós tivemos um caso, você deve se lembrar, evidentemente, que o ministro do Supremo determinou o afastamento do presidente do Senado Federal. Eu estava em casa, me ligou o Renan, dizendo: Cacai, chegou uma decisão aqui, eu tenho que me afastar, o que eu faço? Eu falei: Renan, claro que tem que cumprir, ninguém descumpre a ordem do Supremo. Mas faça o seguinte: comunique que vai comunicar à mesa, comunique ao Supremo que vai comunicar à mesa, para que a mesa faça o afastamento, para ganhar um tempo para poder fazer uma conversa de alto nível no Supremo Tribunal Federal. Porque não pode, o presidente de um poder não pode ser afastado simplesmente. Me perguntaram várias vezes agora: o ministro poderá afastar o presidente da República de uma decisão monocrática? Claro que não. Não é porque é o Bolsonaro, não é porque é um genocida. Ninguém pode. Ninguém pode. Nós temos que cumprir a Constituição, nós temos que respeitar os princípios e a independência que a Constituição coloca entre os poderes. Então, essa questão dos juízes de garantia, que foi uma grande conquista, exatamente. É muito interessante. Esse pacote anticrime do Moro, que era péssimo, autoritário, encarcerador, nós conseguimos pegar o pacote e destruir tudo que tinha de maldade. Lá tinha a licença para matar. Uma bolada nas costas que vocês deram. Uma bolada nas costas. Você, como maestro. Destruímos o play bargain, que é um absurdo. As pessoas têm mania de ter fixação com os Estados Unidos, que é o pior sistema carcerário do mundo. Tem lá quase 3 milhões. Eles estão fazendo a volta agora. Eu indico para você, para os seus amigos que estão vendo a gente aqui, ver o filme 13ª Emenda, que é emocionante.
que demonstra como é que o plea bargaining é um crime que queriam instituir no Brasil. Porque você vê, às vezes, o ministro Supremo dizer nos Estados Unidos, 90% dos casos é decidido de acordo. Não é acordo aquilo, não. Aquilo é uma pressão do Estado. É uma força que o Estado tem para dizer o seguinte, olha, você vai pegar 15 anos, mas se você quiser pegar 3, eu faço um acordo. A pessoa não discute. Por isso você tem N casos de erros judiciais. Foi o que você denunciou, e nós todos, advogados criminalistas, denunciamos, aquelas delações premiadas com o sujeito preso preventivamente por 2, 3, 4, 5 anos. O que é isso? Acaba de entrar aqui, Cacai, uma advogada muito amiga sua, que eu tenho no meu currículo, porque o primeiro júri que ela fez na vida foi comigo. Ex-assessora do STJ, Cláudia Viana Garcia, que eu mando um abraço. Olha, um grande abraço para você, Cláudia. Saudade de você. Quanto tempo? Então, desculpe lhe interromper, mas você prossiga, que nós ainda temos 1 minuto e 52 segundos. Não, eu estou dizendo isso. Eu acho que nós temos que fazer uma defesa da Constituição forte, nós temos que fazer a defesa da Constituição independentemente do caso que está em jogo, nós temos que pregar que o Supremo não pode ter esse ativismo que, no meu ponto de vista, dá um descontrole, um descompasso entre os poderes. O problema é que faz escola, né? Isso vai do juiz de direito lá do primeiro grau até o Supremo Tribunal Federal. O exemplo não está sendo bem dado. Essa é a questão. Foi igual aquela conexão ilimitada que teve lá em Curitiba, né? Aquela conexão que levou o Brasil inteiro a ser julgado pelo juiz Moro em Curitiba, né? Então, esse mau exemplo... Você teve um juiz, nós tivemos, durante esse tempo desse nefasto juiz, de triste memória, nós tivemos um juiz de jurisdição nacional. Quer dizer, ele escolhia os casos que queria. O que pode um triplex lá em Guarujá ser julgado em Curitiba, se não com o objetivo político e absolutamente parcial de prender uma pessoa para desestabilizar o sistema democrático eleitoral. Mas eu quero... Muito obrigado. Muito obrigado. Nós estamos já aqui com o cartão amarelo do Instagram. Eu lhe agradeço muito e prometo a você que assim que passar essa pandemia, eu vou lhe fazer uma visita pessoal lá em Brasília, preferencialmente para jantarmos no Piantas. Então, eu peço que você se despeça do povo baiano. Você é meu convidado para ir ao Piantas jantar comigo, mas é meu convidado também para tomar uma cerveja, uma caipirosca lá em Trancoso.